Olá pessoal, bem-vindos aqui à comunidade do investidor. Hoje nós vamos à parte 2 da aula da semana passada, o que são taxas de juros e como interferem na sua vida. Na aula anterior a gente viu toda essa parte da economia e do que são realmente as taxas de juros e os tipos que existem. E hoje a gente fica com a parte final de como é que tudo isso interfere na nossa vida no dia a dia, tá? De forma muito simples, que o objetivo aqui é descomplicar. Muitas das operações financeiras, a maioria delas, elas consistem em empréstimos. Cartão de crédito, por exemplo, é uma espécie de financiamento, só que de curtíssimo prazo. O que é isso? Eu tomo emprestado um valor, vou lá, faço as minhas compras e eu ganho um prazo pequeno para pagar, que vai aí de 30 até 40 dias ou menos, dependendo inclusive da data que eu fizer a compra, tá? E quanto mais eu parcelar, mais juros eu pago. Então, quando eu faço uma compra no cartão de crédito, nada mais é do que um empréstimo de curtíssimo prazo. Então, quando a gente fala de uma alteração na taxa básica de juros, que é a Selic, ela vai refletir nas taxas cobradas pela sua operadora de cartão de crédito. Então, interfere sempre diretamente, mas de uma maneira que quando a gente não conhece, a gente não percebe, a gente não tem o conhecimento. Então, veja como que é importante a gente entender todos esses conceitos. Uma pesquisa recente feita pela Gazeta do Povo, ela mostrou pra gente, trouxe um dado extremamente alarmante, que quase 80% da população brasileira utiliza o cartão de crédito, né? Ou seja, é muita gente, né? Então, quando a gente fala aqui de uma alteração de taxa de juros, nós podemos afirmar, sem medo de errar, que aquela alteração na taxa de juros, ela vai afetar quase 80% da população do nosso país. Então, interfere para praticamente todos. Essa mesma pesquisa ainda, ela indicou que, olha só, 72% dos usuários de cartão de crédito, eles não têm conhecimento da taxa de juros do crédito rotativo, que é aquele valor quando a gente paga o valor mínimo da fatura ou um valor inferior, não precisa ser o mínimo, né? Mas a gente não faz o pagamento do valor total da fatura e refinancia para o próximo mês. 72% das pessoas não sabem qual é a taxa de juros do cartão de crédito que eles utilizam. Então, o próprio Serasa, ele recomenda que a gente tenha conhecimento dessas taxas. Então, eu deixo aqui uma pergunta para vocês da comunidade do investidor e um homework, né? Uma lição de casa. Você sabe qual é a taxa do rotativo do cartão de crédito que você usa? E a lição de casa é: pegue um ou mais cartões de crédito, cada um deles, na fatura isso vem discriminado, e olhe e anote qual é a taxa do crédito rotativo de cada um deles. Fica de lição de casa para cada um de nós, combinado? Vamos traduzir um pouco isso então para o nosso dia a dia. Gente, quando a gente se mantém informado sobre a taxa básica de juros da economia, quando a gente vai ou contratar um empréstimo ou um financiamento, por exemplo, é muito importante que você consulte vários bancos, várias instituições financeiras, que você compare as taxas oferecidas e aí você vai analisar se essas taxas estão muito acima da taxa Selic. Se você não conhece nada disso, você só vai olhar se aquela prestação cabe no seu orçamento. Percebe como muda a nossa visão, como muda o nosso mundo? E aí você vai eliminar das opções aí que você está estudando aquelas que têm taxas de juros abusivas, que infelizmente é extremamente comum aqui no Brasil. Agora, a gente também empresta dinheiro. Por isso é tão importante entender também sobre essas taxas de juros e como que elas vão ali interferir, influenciar na nossa vida. Mesmo quando você apenas deixa o seu dinheiro na poupança, eu espero do fundo do coração que ninguém da comunidade do investidor mantenha ainda valores na poupança. Por outro lado, faz sentido para mim, quando eu estou iniciando ainda nesse mundo, eu ainda tenho aquela visão, embora distorcida e errada, de que a poupança é um lugar seguro para o meu dinheiro. Mas não é, ele está corroendo. Mas a gente entende. Por isso eu estou citando a poupança aqui. Embora eu fale sempre um ECA, né? Tipo, foge da poupança. Mas o que acontece? Mesmo quando eu deixo o dinheiro da poupança,
de certa forma eu estou emprestando meu dinheiro ao banco, porque não fica lá guardadinho no cofre parado. O banco utiliza todo aquele capital que foi destinado à poupança para conceder empréstimos para outras pessoas ou empresas, cobrando uma taxa de juros muito maior do que aquela que ele paga para nós. Então, olha que danado. Ele paga para gente que está investindo na poupança um valor irrisório, uma taxa de juros irrisória, e com esse mesmo dinheiro ele empresta para uma outra pessoa, cobrando uma taxa de juros muito maior. Isso no sistema bancário é o que nós chamamos de spread. Tá? É o conhecido, né, o chamado termo técnico aí, spread bancário. Inclusive, a poupança é um investimento, colocando entre aspas aqui, que ela é atrelada à taxa Selic. Então, quando a taxa Selic cai, os rendimentos da poupança também ficam extremamente comprometidos. Lembrando que a poupança rende somente 70% da taxa da Selic, bem abaixo. E claro que não só a poupança, mas outros investimentos como o Tesouro Direto, por exemplo, também tem esse mesmo mecanismo. Então, se você é um investidor que tem um perfil mais conservador, essas alterações nas taxas de juros vão afetar diretamente você. Por quê? Todos esses investimentos que são atrelados a uma taxa de juros, eles são chamados dos famosos investimentos de renda fixa. Então, quando as taxas de juros estão mais baixas, esses investimentos ficam muito menos atrativos, apesar de serem mais seguros, mas eles não têm atratividade nenhuma, não te trazem benefício. Por outro lado, quando as taxas de juros sobem, esses investimentos de renda fixa acabam atraindo muitos investidores, porque eles têm uma rentabilidade interessante nessa situação específica de alta de juros e são mais seguros do que a renda variável. É assim que esses cravos de Jó, essa dança das cadeiras vai acontecendo. E aí, uma coisa muito importante para a gente também entender é que existem dois tipos de taxas, as fixas e as variáveis. A taxa de juros fixa, como o próprio nome já está entregando, ela é uma taxa constante durante todo aquele período em questão. Então, quando a gente tem um investimento contratado a uma taxa fixa, eu vou saber exatamente quanto que eu vou resgatar no final. Por quê? Essa taxa não está atrelada a nenhuma variação, não está atrelada a Selic, não está atrelada ao IPCA, que é o índice que mede a inflação, tá? Como alguns exemplos aqui. Em caso de financiamentos, não está atrelada ao IGPM, ela tem uma taxa fixa, então não vai variar naquele período de contratação. Quando a gente fala, vive num ambiente de instabilidade econômica, ou quando a gente está num cenário de taxas de juros muito baixas e que a gente tem uma previsão, uma projeção de que essas taxas vão continuar reduzidas, pode ser bastante interessante eu optar por um investimento deste tipo, com a taxa de juros fixa. Já a taxa de juros variável, ela não vai ser constante ao longo do tempo. Então, nesse tipo de investimento, eu não consigo saber exatamente quanto do valor investido eu vou resgatá-la no final. Então, esse tipo de investimento ele é interessante quando a estimativa de taxas de juros ela é mais alta para os próximos períodos. E quando a gente fala também de períodos longos de investimento, sempre tomem cuidado com investimentos pré-fixados num país com histórico de economia instável como o nosso, com rentabilidade pré-fixada. Sempre tenham essa atenção. Quanto mais longo o período, maior o risco que vocês estão assumindo quando vocês contratam um investimento pré-fixado. Tá bom? Então, dessa forma, quando as taxas estão mais baixas, como é o cenário atual nosso, pode ser viável a gente recorrer a financiamentos, sempre, claro, de maneira consciente, para que a gente possa adquirir bens como imóveis, veículos, os de maior valor, Por quê? Elas estão mais atrativas, os juros estão menores. Para quem está, por exemplo, endividado, pode ser o momento também de tentar refinanciar as dívidas com juros mais baixos ou buscar empréstimos com taxas menores para poder quitar a dívida. Então, sempre vai influenciar, seja fixa, seja variável. Quando a gente entende isso, e eu recomendo a vocês, se precisarem, assistam a aula 1, 2, 3 vezes. A hora que vocês internalizarem esses conceitos, vocês vão conseguir fazer análises de investimentos, de empréstimos,
de dívidas, de compras, de uma maneira tão tranquila e tão importante para cada um de vocês. Um outro ponto importante, tá? Segundo o Banco Central, as alterações das taxas de juros, né, que a gente está conversando ao longo da aula, elas também são muito utilizadas, é um mecanismo muito utilizado pelo nosso governo para aquecer a economia e para controlar a inflação. Ela tem essas duas utilidades. Então, por exemplo, no momento de baixas taxas de juros, o que a gente comentou no slide anterior, né, pode ser favorável para pegar um empréstimo, pode ser favorável para o consumo de maneira geral, porque ela vai trazer, inclusive, benefícios para a economia. Só que o que acontece? Esse excesso de demanda dos consumidores acaba desencadeando níveis mais altos de inflação. Então, para controlar a inflação, o governo acaba elevando a taxa de juros novamente. Por isso que a cada período o Copom se reúne, faz uma análise exatamente para buscar manter uma manutenção e um equilíbrio dessa dinâmica da economia. Por quê? Baixei os juros, eu gasto mais, eu incentivo o consumo, eu abro novos negócios, eu tenho um cenário econômico. Só que isso gera inflação, porque eu estou comprando mais, gastando mais, consumindo mais, e isso faz com que a inflação aumente. E aí, para controlá-la, eu preciso, de repente, elevar a taxa de juros novamente, para eu fazer sempre essa dança das cadeiras. Então, isso é algo perfeitamente normal. Nós vamos ver isso o tempo todo, só que agora a gente entende o porquê isso acontece, né? Que como os economistas dizem, né, no vocabulário mais técnico deles, a economia ela é cíclica, ou seja, a gente sempre vai navegar entre momentos de crises e de aquecimento econômico, periodicamente. Então a gente está sempre oscilando entre esses dois cenários e por isso é preciso ser feito esse estudo aí das taxas e do índice de inflação para que os ajustes sejam feitos, tá bom? Então é muito importante ter conhecimento e sempre muita atenção a todas essas mudanças, porque elas podem não, elas vão afetar diretamente o seu bolso. Como conclusão, então, para a gente fechar esse assunto de economia, que foi tão gostoso até da gente fazer esse bate-papo. Todos nós estamos inseridos no sistema econômico, então, naturalmente, não tem como fugir, pessoal. A gente vai ser afetado por cada uma dessas mudanças. Então, é por isso que com frequência a gente está ouvindo nos noticiários ou está lendo na internet, que a gente utiliza muito hoje, que as taxas de juros subiram ou que as taxas de juros caíram, e nem sempre a gente entende ali no frigir dos ovos o que isso vai mudar na minha vida, principalmente a financeira. Então, o objetivo dessa aula de hoje, da semana passada, que foi o início, foi explicar de maneira descomplicada um pouco de economia, o que são as taxas de juros, como que elas interferem na nossa vida, por quê? A gente aprendeu que a gente possui a nossa taxa básica de juros, que é a Selic, que essa taxa serve como referência para toda a economia do país, para alguns investimentos, principalmente Tesouro Direto, que a gente comentou, e até mesmo para poupança. Fica o meu ECA aqui registrado como investimento, tá bom? A gente também aprendeu que a taxa de juros pode ser utilizada pelo governo como um mecanismo para controlar a inflação, tá bom? Quando ela aumenta, ou para incentivar o consumo e aquecer a economia quando ela é reduzida. Agora a gente entende um pouco também por que a Selic veio caindo ao longo de 2020 e está se mantendo nesses níveis baixos. Nesse cenário de pandemia, onde o governo precisa desesperadamente fomentar a economia, incentivar o consumo, né, preservar isso, não tem como aumentar os juros, tá bom? Então é preciso essa atenção sempre constante às alterações nas taxas de juros, entender como é que ela afeta o seu bolso e quando é que a alta ou a baixa das taxas de juros ela vai representar uma oportunidade ou uma ameaça, porque não tem ruim ou bom, depende do cenário e depende qual é a operação que você pretende fazer naquele momento. Quando eu entendo tudo isso, eu consigo saber, né, se essa alta ou se essa baixa ela é uma oportunidade ou uma ameaça para as dívidas ou para os investimentos que efetivamente eu tenha. Eu espero do fundo do coração que tenha ajudado vocês a entender mais um pouquinho sobre economia, ter essa tranquilidade de navegar sobre esse assunto, entender mais sobre as taxas de juros e sobre toda a interferência delas no nosso dia a dia. Tá combinado? Mais uma vez, uma imensa gratidão. Eu fico sempre feliz com a companhia de vocês aqui e fico sempre aguardando o nosso próximo encontro, a próxima aula.